E a Deus. Quantos têm recebido esses milagres do nosso Deus? O versículo é o de número 32. Deixa eu ver nessa nossa tradução. Iam no caminho. Lembra que nós terminamos lá o texto do jovem de qualidade, né? Como é que eu faço para ter a vida eterna? E depois nós meditamos aqui sobre aquela pergunta de Pedro. E nós que deixamos tudo, o que vamos ganhar? Jesus. E agora nós estamos aqui no verso 32. Olha só esse texto. Preste atenção. Vê se você, na sequência do versículo, descobre uma narrativa aí nesse versículo. Tem uma narrativa aí. É uma sequência. Vai acompanhando palavra por palavra. E iam no caminho. Fazendo o quê? Subindo para onde? E iam no caminho subindo para Jerusalém. E quem é que ia na frente deles? E Jesus ia adiante deles. E eles se maravilhavam-se e seguiam-ne atemorizados. Está vendo que é uma sequência aí, né, de uma viagem. E começou a dizer, e tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir. Ele começou a avisar para eles o que ia acontecer lá em Jerusalém. Dizendo, eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes. Esses príncipes sacerdotes aqui são religiosos, viu? Líderes religiosos. E os escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. E o escarnecerão, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão. Porém, ao terceiro dia, ressuscitará. Amém? Deixa eu ler na tradução na linguagem de hoje. Jesus e os discípulos iam pela estrada. Jesus e os discípulos iam pela estrada para Jerusalém. Veja bem, irmãos. Jesus depois vai profetizar lá em Jerusalém. Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos ou pintalhinhos. Quer dizer, falando de uma proteção total, né? Uma proteção total de Deus. Mas eles não quiseram. Eles optaram por ficar desprotegido. Se não está debaixo das asas e da proteção, está desprotegido, pronto para o... Como é que fala aquele que, no meio selvagem aí, o mais forte, né, devora o predador. Né? Ali é a disposição do predador, que acontece conosco, quando nós estamos fora dessas asas do Senhor. Essa comparação de Jesus, ele está se referindo lá no Salmo 91, né? Debaixo das minhas asas, a sombra do Onipotente. Então, Jesus, ele sai lá do norte, a pé, e vem passando pela cidade. Ele sai de Galiléia. A cidade, a casa dele era em Cafarnaum. Ele foi criado em Nazaré, mas ele morava em Cafarnaum, que era o centro regional ali daquela época, ou daquela região. É uma cidade ali para o norte, perto, ao lado ali do Lago Tiberíades, né? Ou chamado também de o Grande Mar, que na verdade é um lago. E Jesus começa a sua caminhada, passando de cidade em cidade, indo para Jerusalém para cumprir aquilo que ele veio fazer, morrer por nós, e nos resgatar, e nos libertar, e nos fazer novamente filhos de Deus. Né? Então, ele está numa jornada sendo acompanhado pelos 12, entre os 12 tinha o traidor,
e mais um grupo de irmãs, de mulheres, irmãos, e um grande número, uma caravana que ia seguindo Jesus, né? E é uma jornada. E ele caminhava na frente, e os discípulos caminhavam, e os discípulos estavam espantados. Lá na outra tradução diz maravilhado, não condiz bem com a situação, né? Maravilhado fala mais de estar boquiaberta pelas maravilhas, pelos milagres. Não, a tradução melhor é espantados. Eles estavam assustados, que eles tinham falado para Jesus. Pedro tinha pouco momento falando: Senhor, vai se matar por quê? Vai deixar aquele povo lá te matar? Não, que isso, faça isso não, tal. E Jesus o repreendeu, com aquela repreensão duríssima, né? Ninguém quer uma repreensão daquela. Então, eles estavam assustadíssimos, porque eles sabiam que Jesus corria risco de vida, só que eles não entendiam que essa morte de Jesus era de salvação, era um milagre, era o propósito de Deus. Eles não entendiam Isaías 53. Como o judeu hoje, ele lê Isaías 53 e fala: lê isso aqui, interpreta Isaías 53. Ele vai dizer que aquele servo lá é Israel, mas não tem como no contexto histórico ser Israel. Israel nunca foi aquele servo fiel ali. Israel nunca foi aquele servo fiel, humilde. Quando que Israel foi humilde e servo fiel? Nunca foi. Então, eles não compreendiam isso. Mas eles entendiam que era arriscada essa viagem, que era uma viagem de morte, uma viagem perigosa. Então eles estavam espantados, iam atrás dele. E as outras pessoas que iam também com eles, né? Os outros também iam assustados, tá? Todo mundo assustado. Estavam com medo, diz o versículo. Os outros, fora os 12, as mulheres, os outros homens, tudo que iam, estavam com medo. Então veja bem aqui, irmão. É uma viagem, Jesus é o líder ali, está comandando aquela viagem, ele ia na frente, e os discípulos 12 iam atrás, tudo conversando, assustado. E da mesma forma, eles estavam indo para Jerusalém, para cumprir o propósito de Deus. Então observe, que aqui, essa narrativa nos dá um direcionamento da vida cristã. Essa narrativa nos leva a uma reflexão, uma meditação da nossa vida cristã. A nossa vida cristã não é uma jornada, não é uma caminhada. Nós não estamos levando uma vida inerte. Nós não estamos, aceitamos Jesus, entramos numa abóboda, num mundo diferenciado, um mosteiro. Não, nós estamos numa jornada. Uma jornada caminhando com um destino certo. Nós não estamos indo porque nós queremos. Há uma promessa de Deus, há uma direção de Deus. O caminho é esse. Essa semana, eu já estou lá no livro de Isaías. A forma de eu ler a Bíblia também é meio complicada. É porque eu leio 3 capítulos lá do Antigo Testamento, lá dos primeiros, lá no Pentateuco. Depois aqui no meio dos profetas eu leio mais 3 e leio 2 ali no Novo Testamento. Então, essa semana eu estava lendo Isaías, né? O Senhor diz ao povo de Israel: este é o caminho, andai por ele. Esse versículo eu acho ele assim, muito forte, marcante. Digamos assim, bem fácil de entender, bem popular. O profeta, pelo Espírito de Deus, Deus falando com Israel, diz: gente, esse é o caminho, andai por ele. Não é para andar no outro caminho.
Não entre nem para a esquerda, nem para a direita. Andai por esse caminho aqui que eu tracei para vocês, que é esse caminho que vai lhes dar a vitória, a prosperidade, a bênção, a comunhão com Deus. Se vocês passarem alguma luta nesse caminho, fica nele, porque nele eu estou cuidando. É eu que estou nesse caminho. Então esse texto é muito forte. Se alguém puder puxar aí, João, esse versículo, que eu fiz a leitura, mas eu não gravei. Este é o caminho, andai por ele. Alguém disse. Isaías 30, 21. Este é o caminho, andai por ele. Vamos dizer juntos? Este é o caminho. Este é o caminho. Andai por ele. Jesus disse que era o quê? Ele disse, eu sou o... Este é o caminho, andai por ele. Aí Jesus vem e explica agora, 600 anos depois, quem é o caminho, que caminho é esse. Jesus vem e diz, eu sou o caminho, que Isaías disse lá há 600 anos, andai por ele. Eu sou o caminho. Pastor, mas que caminho é esse que Isaías está dizendo, andai por ele? É Jesus, velho. Porque Jesus já deu o nome da estrada. Ele já disse que estrada é essa, que caminho é. Eu sou o caminho. Então pronto, não tem outro caminho, é Ele. Então, eles estão andando nessa estrada com Jesus. Tem um alvo. Amados, Deus, quando nos vocaciona para a salvação, nos chama. Deus nos chama para caminhar com Ele, porque Ele tem um alvo, para que nós venhamos atingir e o nome dele seja glorificado. O adolescente, quando o Senhor te chama, Ele tem um propósito com você, Ele tem um alvo com você, e Ele tem um caminho que você tem que andar por ele. Se você não andar por esse caminho, você não vai chegar no alvo que Deus estabeleceu. Tem um caminho estabelecido. Deus nos chamou assim por acaso, vamos ver o que vai acontecer aí. Não, você está aqui porque Deus tem um propósito. Deus te escolheu. Jeremias era um adolescente e falou, Senhor, que da onde o Senhor inventou esse negócio de eu ser profeta? Eu não nasci para isso não. O Senhor diz, não diga que você é menino. Eu te escolhi, você é meu profeta. Eu te estabeleci por profeta entre as nações. Ah, mas um adolescente não tem condição psicológica para entender isso. Aí você pergunta para Deus, mas Deus falou isso para Jeremias. Se ele teve um choque psicológico, aí Deus falou isso para um outro adolescente, Josué, revelou para José, revelou para ele em sonho o que ia acontecer. Deus falou para outro adolescente, Davi, que ele ia ser rei em Israel. Deus falou com outro adolescente, Samuel, e é interessante que a Bíblia diz assim, Samuel ouvia, mas não entendia, porque até então ele não conhecia quem era Deus direito. Conhecia porque a mãe e o pai falou, o profeta ali, o sacerdote falava. Tem um caminho que nós temos que estar caminhando, e não saia desse caminho. Não saia desse caminho não. Deus tem um propósito. Jesus estava indo para Jerusalém porque ele tinha que cumprir um propósito de Deus. Para os homens aquilo era uma coisa horrível. Como é que o Senhor vai morrer? Tanto é que o Pedro tentou impedir. Né? Porque não entendia, como é que você vai morrer? É que a morte de Jesus era um projeto de Deus. Então ele caminhava na frente. Ele era o líder, ele é o líder, o caminho é dele, e é ele que vai conduzir na sua igreja. Não saia desse caminho, igreja. Irmãos, tem os dias da angústia, tem um dia que a gente não aguenta e dobra, até cai no chão. A Bíblia diz que o justo cai 7 vezes, mas o Senhor o levanta. Mas que caia nesse caminho, cansa nesse caminho, sua nesse caminho, chore, mas não saia desse caminho.
se angustie, mas não sai desse caminho, se entristeça, mas não sai desse caminho, se vier decepções, mas não saia desse caminho, se uma hora você não aguentar e curvar no chão e cair no chão por causa das aflições, das lutas, não saia desse caminho, porque nesse caminho Ele está na nossa frente e Ele vai cuidando, Ele vai restaurando. Agora, se for para outro caminho, não, eu vou por aqui. Lá na frente eu encontro com Jesus. Eu vou dar uma volta aqui. Há uma estatística que o maior número de conversão acontece de 13 aos 30 anos. Quer dizer, então o coração está mais sensível. Não é porque é mais sábio, não. Ou é mais fraquinho, não. É porque é mais sensível. É menos pecado. A conversão, quanto mais vai ficando mais velho, é muito mais difícil. É porque a pessoa vai se tornando madura, mais inteligente, aí é mais reflexivo, não é qualquer coisa que convence ele. Não, não é isso não. É porque o excesso de pecado, porque quanto mais velho vai ficando, está fora de Deus, vai pecando mais. Quem tem 50 peca mais do que quem tem 15. E aí o nível, os anos vai cauterizando o coração e a mente. Então a conversão vai ficar mais difícil. Então aquele jovem ou adolescente que pensa, eu vou curtir minha vida agora, vou sair desse caminho. Lá na frente eu volto para esse caminho. Eu encontro com Deus depois. Será? Será que vai ter oportunidade? Vai ficar mais difícil, porque o pecado vai te cauterizar. O pecado vai te amarrar de tal forma que você vai ter vontade, mas não vai vir. É um risco muito grande. Você como jovem, adolescente, passa as suas aflições, mas não saia desse caminho. Fica aí no caminho. E a riqueza de tudo isso é que Jesus vai na frente. E nesse caminho Deus tem um propósito. Deus tinha um propósito com Jesus, Ele tinha que morrer. Jesus tinha que morrer. Jesus tinha que morrer, era um propósito de Deus. Porque senão nós não seríamos salvos. Se Ele não morre, o vitorioso nessa história era o diabo. Foi lá no Éden, enganou os dois pamonha lá, e aí lascou nós tudo. E aí tinha que vir alguém resgatar, comprar, pagar um preço. Não é para o diabo não, Jesus não veio pagar preço para o diabo. Não, Jesus veio pagar o preço para Deus, que a dívida era com Deus. Nossa dívida é com Deus, não é com o diabo. Foi o diabo que nos fez, foi Ele que nos criou. Então Deus tem um propósito. O caminho às vezes parece até estranho. Mas está indo para morrer, Jesus? O caminho parece estranho para nós, mas caminhe. Esse é o caminho da sua vitória. Andai por ele. Andai por ele. Jesus ia na frente, é Ele que tem que estar no nosso comando. Tem muitos crentes, muitas vezes, se eu falo por experiência própria, muitas vezes eu quis pastorear a igreja com eu deixando Jesus de lado. Não, isso aqui eu não preciso nem orar, porque isso aqui eu vou resolver. Isso aqui Deus já me colocou como pastor, isso aqui eu não preciso consultar Deus, não, isso aqui é para mim mesmo resolver. Não, tem que falar com Ele. Tem que falar com Ele. A sua vida, as suas causas, as suas necessidades, põe aos pés do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo. Esse versículo é lindo, mas é muito difícil de cumprir. A gente fica entregando a Deus os pedacinhos. Não, isso aqui eu resolvo. Os meus romances, as minhas paixões eu resolvo, isso aqui eu resolvo. Não. É para entregar o seu caminho. Entrega Ele, deixa Ele caminhar na frente.
caminhava na frente. E eles iam tudo assustados, espantados. E os que estavam em volta dos discípulos estavam com medo. A verdade é que seguir a Jesus em muitos momentos da nossa vida nos traz espanto, nos traz medo. Era para não termos isso. Mas a nossa carnalidade nos leva a isso. A gente às vezes acha que a nossa força, o nosso braço, a nossa atitude resolve mais do que Deus. Ou resolve mais rápido. A caminhada com Deus em muitos momentos nos traz espanto. A caminhada com Deus muitas vezes nos traz medo. Quantos aqui já leram o Peregrino? Irmão, vou estabelecer uma ordem aqui. Se você não lê o Peregrino, você não vai para o céu. Porque, olha, esse é um livro que você tem que ler. Esse é um livro de uma revelação. John Bunyan teve essa revelação na prisão em Londres. Sendo perseguido pela igreja anglicana. Nada mais é do que um homem convidado a sair da cidade dele com um fardo nas costas, que é o símbolo do pecado, e ele vai fazer uma jornada para chegar na Jerusalém celestial. Os personagens que ele vai encontrar são nomes de situações da vida. Ele vai encontrar a Senhora Tentação, o Senhor Chorão, o Evangelista. São nomes de situações. As personagens que ele encontra na vida não é o Pedro, o João, o Sebastião. Não, são nomes de situações que nós enfrentamos na vida. Ele vai encontrar o seu desânimo, que vai tentar desanimar ele, bater um papo com ele, tirar ele do caminho. Tem um caminho. E tem um momento que o senhor medo chega nele, põe tanto medo que ele sai realmente do caminho. Ele dá uma volta lá pelas florestas, meio perdido, e com muito custo, encontra alguém lá, que eu não me lembro agora o nome, e traz ele de volta para o caminho aqui. É aqui, rapaz. O caminho é este. Andai por ele. Iam atrás dele. Irmãos, aprenda a andar atrás de Jesus. Parece tão óbvio o que eu falei, mas não é. Parece extremamente óbvio. Mas por que o povo não aceita Jesus, todo mundo? Porque ninguém quer andar atrás de Jesus. Então não é óbvio. Não é tão óbvio assim. Ninguém quer andar atrás de Jesus, não. Porque o caminho de Jesus é um caminho que vai levar à salvação, é a bênção que Deus reservou para você, mas esse caminho muitas vezes nos assusta, nos traz medo. Por quê? Porque o diabo, o mundo, quer nos arrancar dele. Então tem noites de terror, tem noites de assombro, de susto, de medo. Mas Jesus sempre os chamava nesse caminho. Olha que coisa maravilhosa. Jesus sempre chamava eles para o lado e aconselhava ele. Adolescentes, jovens, igreja, é nesse caminho que você vai ouvir os conselhos do Senhor Jesus. Tem outro caminho para se ouvir a voz de Deus. É estando nesse caminho que você vai ouvir as orientações, o conselho do Senhor. É nesse caminho, minha irmã, é nesse caminho, meu irmão, que você vai poder ouvir a voz do Senhor, te chamando no canto, te aconselhando, enxugando as suas lágrimas, te tomando pelas mãos. É nessa jornada eu e você não estamos só, não estamos só. E aí Jesus disse, olha, eu estou indo para Jerusalém porque lá eles vão me matar. E olha o que eles iam fazer com Jesus. Isso aqui você não fica com dó de Jesus, não. Essas reflexões nós temos que olhar, não é ficar com dó de Jesus, não, porque esse era o propósito de Deus. E era a única forma de eu e você sermos salvos. Isso aqui nós temos que fazer uma reflexão
do quanto nós somos pecadores. Que a coisa mais difícil para a humanidade é se reconhecer como pecador. Essa é a briga na história desses 2000 anos. A igreja, os pregadores do Senhor, avisando, somos pecadores, e os intelectuais dizendo, não, a razão está acima de tudo. O ser humano é fora de série. Nós somos o máximo. E os pregadores do Senhor dizendo, não, a Bíblia diz que nós somos pecadores, só somos alguma coisa com Ele, sem Ele nada somos. E aí Jesus diz, olha, lá eles vão zombar de mim. Tem alguém aqui que gosta de ser zombado? Tem coisa pior do que ser zombado? Lá eles vão zombar de mim. Lá eles vão cuspir em mim. Tem coisa pior do que levar um cuspe na cara, meu irmão? Alguém aqui já tomou um cuspe na cara? Lá eles vão bater em mim. E lá eles vão me matar. Zombar, cuspir, bater e matar. Não fique com dó de Jesus, não. Faça uma reflexão do quão grande é o nosso pecado. Olha o que nós fizemos. Isso aí, jovens, adolescentes, isso é tudo, Jesus passou por isso, culpa nossa. Ele aceitou ser zombado, humilhado, e podendo reverter o quadro a hora que quisesse. Tanto é que a hora que Pilatos estava julgando ele, ele falou, não vou te responder não, continua fazendo o que é para fazer. Se eu quisesse, eu chamaria aqui miríade de anjos, resolvia esse negócio para mim. Cumpra o seu papel aí, porque eu preciso salvar alguém. Eu preciso tirar alguns do inferno. Cumpra aí o seu papel, vai falando aí, que se eu quisesse, eu chamava agora miríades de anjos, resolvia para mim, não está isso escrito no texto? Pilatos, cumpra aí o seu papel, porque eu preciso resgatar muitos do inferno, eu preciso restaurar muitos. Tem muita gente lá em Bangu me esperando por esse momento para mim. Mas onde é que é isso? Não, é daqui 2000 anos. Mas como assim? Mas eu já estou morrendo por eles aqui. Então cumpre o seu papel, meu irmão. Sendo humilhado, cuspido, apanhando e por último, matá-lo moído. Jesus passou o que mais ou menos quando esses grupos de pessoas aí de bandido ou milícia pega alguém de grupo contrário e tritura o cara durante a noite. Só que esses estão sendo triturados lá pelas brigas deles. Aqui Jesus foi triturado. A Bíblia diz que sem ter um pecado, por mim e sua causa. Mas ao terceiro dia, eu vou ressuscitar. E dessa fila eu sou o primeiro, porque vocês também vão ressuscitar. Eu estarei ressuscitando para que seja o primeiro, para onde passa um boi, passa uma boiada. Com a minha ressurreição vai vir aí um exército que vai ser ressuscitado. Então tem os espantos. Vinha a morte terrível, mas tinha a ressurreição. Povo de Deus, igreja do Senhor Jesus, esse é o caminho, andai por ele. Vai ter dias de espanto, vai ter dias de medo, vai ter dias de angústia, mas você tem Jesus na sua frente. Você tem Jesus que naquele momento da angústia vai te chamar para o canto e falar, não, meu servo, minha serva. Não é isso que acontece quando nós estamos debaixo de luta, de tristeza, chega no culto, Deus usa o pastor, fala com você, você fala, mas parece que eu conversei com o pastor.
Vem alguém, canta um louvor aqui, você se derrete. Parece que Deus preparou aquele cântico para falar com você. Você encontra com alguém aqui na casa do Senhor, em algum lugar, e Deus me revelou isso. Ou então começa a falar em língua estranha ali, eis minha serva, eis meu servo, que eu falo contigo, tal. É os conselhos do Senhor. E acima de tudo, tem a sua palavra. Quando a gente abre essa palavra, é a boca de Deus falando comigo, com você. Mas é nesse caminho. Exige obediência. Tem sacrifício. Mas tem a glória da ressurreição. Tem a glória da ressurreição. Tem a glória da ressurreição que o Senhor preparou para mim e para você. De pé, igreja. Oh, glória! Este é o caminho, andai por ele, porque é ele que está na frente. Ele é o próprio caminho. Eu quero perguntar aqui, antes de eu orar pela igreja, nós vamos fazer uma oração aqui para Deus nos fortalecer, para não sair desse caminho. Nós vamos orar aqui para Deus fazer milagre e falar com você. Deus já está falando, mas uma visita aí, um milagre na sua vida. Mas eu quero perguntar também, se tem alguém aqui nessa noite que se afastou dos caminhos do Senhor, se desviou, saiu desse caminho, mas o Espírito Santo te encontrou hoje e te trouxe aqui, diz, vem para cá, porque esse é o caminho para você andar. O Senhor te encontrou hoje e te trouxe aqui, está te dizendo, esse aqui que é o caminho que é para você andar. É nesse caminho que eu vou falar contigo, é nesse caminho que eu estou na sua frente, é nesse caminho que eu vou batalhar por ti, é nesse caminho que eu vou te dar a vitória. Você que nunca aceitou Jesus, o Senhor te trouxe aqui hoje para te mostrar o verdadeiro caminho para você seguir. Oh, glória a Jesus. E enquanto isso, eu quero orar por você, para que o Senhor renove as suas forças, firme os seus joelhos e os seus pés nessa jornada. Essa jornada tem momentos que é de pedras, é difícil, machuca os pés, mas esse é o caminho que te conduz à glória, às bênçãos, à comunhão com Deus. Aleluia, aleluia.